Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Jensen e hoje vamos desvendar mais alguns mistérios da língua portuguesa. Vamos estudar juntos então a regência verbal. Regência nada mais é do que estabelecer a relação entre o verbo e os seus complementos, por isso o nome regência verbal. Por exemplo, se esse verbo exige uma preposição ou não e caso, quando existem as duas possibilidades de uso, se esse verbo muda seu significado ou não. Por isso é tão importante o estudo da regência, para no momento de interpretação textual, por exemplo, compreendermos qual é a significação de determinado verbo. Por isso, nós vamos estudar aqui alguns verbos em especial, que são aqueles do nosso cotidiano, do dia a dia, e muitas vezes trocamos a sua regência. Vamos começar com um par muito querido e usado, esquecer e lembrar. Nós podemos usar esses verbos de duas formas e a significação é a mesma. Olha só, ele pode ter um complemento a partir de preposição. Nesse caso, é obrigatório usar o pronome oblíquo. Veja o exemplo. Eu me lembrei do fato. Verbo lembrar, como é lembrar de alguma coisa, eu preciso usar o pronome oblíquo me. Eu me lembrei de alguma coisa. Ou ainda, João esqueceu-se do meu aniversário. João esqueceu-se de alguma coisa do meu aniversário. Mas nós também podemos escrever esses dois verbos sem a preposição. E aí, neste caso, também não vamos utilizar o pronome oblíquo. Veja só, eu lembrei o fato. João esqueceu meu aniversário. Temos apenas o verbo sem a preposição e sem o pronome oblíquo. Tranquilo? Duas formas, as duas corretas e a mesma significação. Depois, quem não usa no dia a dia o verbo preferir? Por exemplo, prefiro doce a salgado. Então é preciso ter um cuidado a este verbo. Sempre vamos utilizar a preposição a. Veja um exemplo. Meus alunos preferem o brinquedo ao livro. Então nós temos dois complementos para o verbo. O brinquedo sem preposição e ao livro com preposição. Qual é o cuidado? Talvez você já tenha escutado. Prefiro mais doce do que salgado. Então este é o erro, não podemos usar este do que. Apenas prefiro algo a outra coisa, certo? Depois nós temos o nosso verbo assistir. Quantas vezes vocês não combinam ou são convidados para assistir um filme, não é mesmo? Então olha só essa frase que eu acabei de falar. Assistir no sentido de ver precisa da preposição a. Então o correto é assistimos ao filme. Assistir no sentido de ver, então, com a preposição. Mas, professora, quando é que eu vou usar esse assistir, então, sem a preposição? Quando ele significa a ideia de ajudar ou cuidar. Por exemplo, o médico assiste o paciente. Então, significa que está socorrendo, ajudando. Tranquilo? Mas tem mais um significado ainda para o assistir, que também usa-se a preposição a. É no caso de pertencer ou caber. Por exemplo, essa lei assiste ao inquilino. Então, pertence ao inquilino, por isso a preposição. Certo até aí? Então, olha só. Outro par de verbos muito utilizado. Chegar e ir. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar, certo? Não podemos utilizar o nem. Então, o correto é chegamos ao colégio. Iremos ao banheiro. Não podemos utilizar chegamos no colégio. Isso faz parte da linguagem informal oral, mas na redação vamos escrever correto, certo? Temos também o querido verbo obedecer. Qual é a observação dele? Anotem aí, também exige a preposição a. Então só podemos utilizar com esta preposição. O filho obedece ao pai, ele obedecia a leis antigas. Tranquilo até aí? Então olha só, regência verbal nada mais é do que justamente cuidar o uso das preposições com os verbos e se mantém a significação deste verbo ou não. Então tenha muita atenção ao interpretar os textos. Tranquilo? Então aproveita e já faça agora os exercícios aqui no Super Ensino e reveja o vídeo sempre que necessário. Até a próxima!